E aí galera, aqui é o Willzinho e hoje eu vou falar sobre seletores do CSS. É isso mesmo, vou mostrar como é que funciona essa bodega do início ao final, certinho, passo a passo. E vamos lá. Eu criei aqui um arquivo index HTML e um arquivo CSS. Já está linkado, a estrutura no HTML já está feita. Eu criei aqui um H1, que é tipo um título, e aqui também um H2, que é um título um pouquinho menor que H1, e aqui eu criei um parágrafo, que é criando seletores no CSS. Olhando aqui só com HTML tá desse jeito, que é o meu site, criando seletores. Beleza? Até aí tá beleza? Então vamos lá. Primeiro a gente vai colocar os seletores por elemento. Como é que funciona o seletor por elemento? Vou colocar aqui H1. Então todo H1 do site, todo H1, ele vai ter ele vai ter um background color. Eu vou colocar essa corzinha aqui. Pronto. Agora todo H1 do site, ele vai ter essa cor de fundo no background dele. Então vou lá, pronto, tá aqui, ó, tá a corzinha de fundo, beleza? Beleza, esse é um seletor por elemento. Então todo H1 da página vai ter o background color, essa corzinha aqui que eu coloquei, ou que defini. Então H1, todo H1 aqui, ó, vou até copiar aqui, vou colocar aqui, ó, tem 4 H1, salvei e tá aqui, ó. Então todo H1 do site vai ganhar a corzinha. E também dá pra mim, eu vou colocar aqui outro exemplo de seletor de elemento. Eu vou colocar aqui um parágrafo, colocar aqui o P do parágrafo e vou colocar aqui no parágrafo a mesma coisa. Coloquei. Então, olhando aqui, o parágrafo ele vai ter essa cor, o parágrafo H1, porque são dois elementos que eu selecionei, e esse elemento aqui, todo parágrafo no site vai ter essa determinada função. Então eu vou abrir aqui e tá lá, tá a corzinha. Só que aí que tá, você tá vendo que esse background é a mesma cor que o que tá em cima. Pra gente deixar o site esse arquivo do CSS mais bem ajeitado, mais bem arrumadinho, mais bem bonitinho, a gente vai lá do lado do H1, eu vou colocar a vírgula e vou colocar o P, porque como os dois teriam o mesmo estilo, eu posso colocar assim um do lado do outro. Então todo H1 e todo P vai ter então background color. Vou até colocar aqui um text-align center. Pronto. Aí eu venho aqui e tá lá os dois. Então esse daqui é um seletor por elemento. E eu vou colocar aqui agora outro tipo de seletor, um seletor ID. Esse seletor ID a gente começa usando um joguinho da velha. Ele geralmente você usa para um determinado específico elemento. Então tipo, é para aquele específico elemento sozinho ali, entendeu? Vamos colocar aqui então, vamos colocar aqui o que? Cachorro. Vou colocar aqui, ó, cachorro. Pode colocar o que você quiser, né? Aqui é só um exemplo. Coloquei aqui cachorro. Eu vou colocar aqui o text-align center. Eu vou só centralizar esse texto. E daí eu venho aqui, eu quero colocar esse ID no meu H1. Então o que eu faço? Eu só coloco aqui ID, aqui a gente tem que escrever ID. Aí eu coloco igual, já aparece as aspas ali. E eu vou colocar aqui cachorro, que foi o nome que eu dei para minha ID.
Então a gente vai lá e o texto está centralizado. É basicamente isso daí. Vamos para e como eu disse, ele é para usar num determinado específico lugar. Agora a gente vai para um que é parecido com esse daqui, que é o class. Então, tipo, as classes são também basicamente a mesma coisa. Você vai dar uma estilização para um lugar, só que daí também você pode usar o elemento pai, o elemento filho, o elemento e tudo mais. Ele já não é sozinho, basicamente. Então, tipo, aqui, ó. Aí como que usa a classe? Esse tipo de seletor com classe. A gente coloca o ponto. Coloquei o ponto. Vamos colocar o nome aqui também. Eu quero colocar o nome do título. Eu quero título. Título. E eu quero que esse título seja centralizado. Não, vamos lá. Eu quero que esse título seja... vamos colocar aí. Eu quero que ele esteja o background color. Vamos colocar aqui como colocaria no... Não, depois eu coloco, vai. Vou colocar aqui essa cor. Eu quero que ele esteja essa cor. E eu quero que mude também. Quero que mude também isso aqui. A cor da fonte. Isso daqui não, a cor da fonte. Eu quero que a cor da fonte seja a água. Pronto. Aí eu salvo o arquivo. Eu venho aqui agora no H1 e eu vou colocar aqui no H1 essa classe. Aí você tem que digitar class igual, e daí já aparece as aspas, e eu vou colocar o nome dessa class que eu criei. Qual é o nome da class? Título. Então eu dou Ctrl W, Ctrl S, vou abrir aqui e olha lá, tá com a cor água, com o fundo dessa cor, e é isso aí. A class é isso aí, só que aí que tá. A class dá pra você usar uma class junto de outra class. Então como que faz isso? Eu vou criar aqui essa class dentro dessa outra class. Eu posso fazer tudo junto? Ó, vou criar uma aqui tudo junto. Deixa eu mudar essa cor aqui, eu quero que seja preto, né? Normal aqui, ó. Color black. Color black. E eu vou colocar aqui eu vou colocar uma border. Border solid 1 pixel, e eu vou colocar aqui a cor da borda também. Eu vou colocar preto. Eu coloquei número aqui porque geralmente é desse jeito que se usa, tipo, é o hashtag e são 6 números. E daí eu coloco 0000000. Dá pra buscar esses números na internet? Dá. Você vai lá e vamos deixar para outro vídeo isso daí. Mas aqui a gente está focando nas classes. Coloquei aqui. E eu colocando aqui, eu venho aqui e tem a borda, correto? Tá ali, ó. Agora tá mais bonitinho, se você for ver. Só que eu posso usar uma class junto de outra class. E eu vou fazer isso aqui agora. Vou colocar aqui título. Título. Eu vou colocar aqui. E eu quero mudar. O que eu vou mudar? Eu vou colocar aqui test align center. Então eu só estou centralizando o texto. Então eu quero que esse texto do H1 seja centralizado. Então eu criei duas classes e eu já vou explicar o porquê que eu criei duas classes, uma só para centralizar e a outra só para dar esse estilo com o quadradinho da border, o color e o background color. Por que eu criei duas? Essa é uma técnica que
técnica, não sei como pronunciar direito, mas essa é um jeito mais utilizado para você deixar o teu código mais fácil de ser usado. Já vou explicar como é que é. Então eu coloquei aqui título, que vai me dar esses três aqui, e vou colocar aqui título. Qual que é o nome do outro? Título. Aqui, ó, título. Pá. Título. E agora eu vou abrir aqui e ele está centralizado. Então, para usar dois estilos é só dar espaço, ó. Você deu espaço e usa outro. E daí porque eu criei dois? Eu criei dois por causa disso daqui, ó. Eu quero que na minha classe, eu quero que o meu P ele seja também, ele tem aquela borda e a mesma cor, só que eu não quero centralizar aquele texto. E pronto. Deu para entender? Eu criei dois títulos, eu criei duas classes, uma que dá essa estilização aqui, e eu criei uma outra classe que deixe o texto no centro. Eu só quero que um fique no centro, eu quero que o meu título fique no centro, eu não quero que meu parágrafo fique, porém eu quero que os dois estejam a mesma estilização. Por isso eu criei essas duas classes. Essa eu posso reaproveitar ela para colocar em outros lugares, e essa eu quero específico para o H1. Ou eu posso também reutilizar esses dois para outro título, entendeu? Bom, posso reutilizar aqui class título, class título. Eu reaproveitei e deixei ele no centro, entendeu? Lógico, isso aí depende de como você está fazendo o teu site, como é que você está fazendo a tua estrutura do teu site, porque às vezes é interessante você diferenciar, tipo você fazer esse H1 e criar estilizações que são para ele, só que dá para você reutilizar em outros lugares, só que de preferência em outros títulos também. Depende de como você vai usar. Aqui eu tô dando a aula aqui é só para falar sobre esses seletores. E também dá para me colocar aqui, ó, P. O que vai acontecer? Viu? O que aconteceu aqui? Qual que é? Que deu? Eu criei aqui então. Eu coloquei o P na frente. Eu tô querendo dizer que todo P, todo parágrafo que tiver a classe título, ele vai ganhar essa estilização. Então eu coloquei aqui esse título no H1, só que aí que tá, o H1 ele perdeu essa estilização, olha aqui, entende? Então isso também é possível fazer com os seletores no CSS. E agora o último seletor que eu vou mostrar é o seletor universal. Então eu vou apagar aqui esses que tem aqui. Apaguei. Deixa eu salvar. E aqui eu vou colocar. O que eu posso colocar aqui? Primeiro eu vou colocar eu já vou mostrar já em geral o CSS. Em geral não, vou mostrar um exemplo já do CSS para ter uma ideia do que geralmente se usa nessa universal quando se vai fazer um site. Então a gente geralmente usa só isso aqui, ó, margem zero. A gente não, porque eu não trabalho na área, mas quando você vai fazer, você usa geralmente isso aqui. E o padding, e a gente coloca o zero. Pronto. O que aconteceu? Ué, o que aconteceu aqui? Eu vou mostrar o que aconteceu agora. Eu vou criar aqui uma border solid
um pixel e eu vou colocar aqui a cor black, vou colocar preto. Pá. Eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. E a gente vai olhar. Olha só. Aqui a gente fez a borda e tá um quadradinho aqui que tá fazendo a borda do parágrafo. Aqui tá fazendo a borda do H2 e aqui a borda do H1. Só que aí que tá, mas não tá certo? Tá certo. Só que quando a gente não... Quando você vai criar um site, geralmente você tira esses dois. Por quê? Porque você meio que reseta a pré-configuração do teu browser. Aí, como assim? Eu não tô entendendo. Você vai entender agora. Eu vou apagar isso daqui, salvar, e agora eu só tô com a borda. Abrir e olha só, os textos separou. Aquele pairing é esse espaço aqui, ó, no meio aqui, ó. Aqui, ó, o pairing é esse espaço que a margem tá aqui em volta. Tá vendo? O browser que eu falo, o Google ou outra plataforma que você usar, ela tem isso daí como uma pré-configuração. Então é recomendável que sempre quando você for fazer um site, você começar já usando isso daqui, ó. Já mete aqui, ó, margem, pá, 0. Aí pairing, coloca aqui 0. Pronto. Tá tudo aqui um grudadinho no outro. Daí depois você separa tudo à mão. Não tem essa pré-configuração do site. E aqui, opa, e pronto. Pode começar teu site. E esse foi esse vídeo. Esse vídeo foi esse.